Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso VZCast, o podcast do CRMVMG, da Medicina Veterinária, da Zootecnia, onde a gente discute assuntos importantes para as nossas profissões. Hoje nós estamos aqui, estou com host aqui, hoje a parceira a doutora Araceli, nossa diretora tesoureira, que vai comandar esse programa comigo. Recebemos a doutora Flávia Quadros e o nosso tema é a proibição das abraçadeiras de nylon em Belo Horizonte. Essa lei entra em vigor agora no próximo sábado e a gente vai falar sobre esse assunto. Bem-vindas e muito obrigada. Obrigada. Pessoal, vamos lá apresentar nossas convidadas. A doutora Araceli é médica veterinária, mestre, doutora e pós-doutora. Atualmente é docente em cirurgia de pequenos animais e obstetrícia veterinária no curso de medicina veterinária da Universidade Federal de Uberlândia, diretora tesoureira do CRMVMG na nossa nova gestão 2024-27. A doutora Flávia Quadros, também médica veterinária, presidente da Sociedade Mineira Protetora dos Animais, formada pela PUC e há mais de 20 anos atua na pesquisa de manejo populacional ético, tendo participado da implementação da política de manejo em BH e da própria a elaboração da legislação estadual sobre o assunto aqui em Minas. Então, agradeço mais uma vez o tempo de vocês e a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa lei que foi implementada e vai entrar em vigor agora no município, a questão do bem-estar animal, dos cuidados, da cirurgia, dos projetos de controle populacional, do CRMV. Então, vamos começar, professora Araceli. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória para o pessoal entender o seu contexto para o nosso programa. Bom, eu me formei, né, desde a graduação já gostava muito de cirurgia e aí eu decidi fazer mestrado e doutorado na área de cirurgia com aplicação na área reprodutiva. E aí foi então que eu descobri meu amor pela obstetrícia e hoje, né, tenho o prazer de ser docente na área de cirurgia e obstetrícia na UFO. Para isso, né, percorri uma trajetória um pouco longa, né, durante meu mestrado, meu doutorado. Eu estive fora do país para fazer o meu doutorado de sanduíche, depois fiz um outro, né, fiz um pós-doutorado na área de reprodução. O doutorado de sanduíche eu fiz um internato em cirurgia, sempre com aplicação à área de aparelho higiênico urinário. Tá certo. Doutora Flávia, por favor, conta um pouquinho da sua trajetória. Eu sempre gostei muito de animais, né? Fui norteada por isso, por esse sentimento, né? E um sentimento de obrigação também de fazer algo por eles, assim, macro, né? Mudar essa realidade tão triste que é desses animais jogados na rua, né? Com fome, morrendo de tantas mazelas. E escolhi fazer medicina veterinária por isso, por eles. E durante a graduação, né, o que eu podia fazer por eles, a gente fazia, né, em termos até de militância, né, na tentativa de diminuir o número de animais usados em sala de aula, né, o que me era possível em cada etapa da minha vida, a gente fazia. E logo após formada, eu fui estagiar, né, como a doutora Araceli também, eu fui fazer um internato fora do país para vivenciar um programa de esterilização de cães e gatos que naquele momento era tido como referência mundial. Inclusive outras pessoas da Europa, dos Estados Unidos também iam para lá vivenciar esse mesmo serviço e eu fui fazer, além de aprender, né, a ficar no internato, tanto para amadurecer em termos de manuais, né, para que eu fosse melhor na cirurgia de castração, mas também para poder trazer, aprender o serviço, aprender como eles conseguiam castrar muito, como eles conseguiam fazer a coisa tão redonda, para poder trazer para o Brasil e implementar de alguma maneira, e foi o que eu fiz. A gente trouxe para Belo Horizonte e começou a negociar, num primeiro momento, via Conselho Municipal de Saúde, para chegar ao secretário de Saúde de Belo Horizonte, para a implementação disso em Minas, né, começando pela capital, né. E foi assim, e a gente trouxe o sistema, o modelo, né, sentamos com o secretário de saúde na época, isso foi 2005, fim de 2005,
E a partir de então as coisas têm mudado, né? Num primeiro momento mudou muito rapidamente, mas segue em transição, mudando o sistema de captura e matança para o sistema de captura, esterilização e retorno, né? Suspendendo o uso de animais o envio de animais da Prefeitura de Belo Horizonte para ensino e pesquisa, suspendendo a matança indiscriminada que naquele momento existia, né? Implementando legislação estadual e contribuindo, obviamente, com, né, onde a gente pode contribuir, a gente contribui. Muitas vezes contribuímos também para os trabalhos do Ministério Público. Enfim, uma atuação dentro do possível, né? E de 10 anos para cá eu fui nomeada interventora judicial da Sociedade Mineira Protetora dos Animais, que é a entidade de proteção animal mais antiga de Minas, a segunda mais antiga do país. E desde então estou à frente da entidade, né, corrigindo e melhorando, né, buscando soluções para a entidade e seus animais. Né? Acho que um bom resumo. Muito bom. Pessoal, o nível dos convidados de hoje aqui. Professora Araceli, a lei ela foi homologada, foi sancionada dia 18 de setembro, ela entra em vigor agora no próximo sábado. Qual que é o ponto de vista, qual que é a visão do CRMV sobre essa norma? Que bom, né, que a gente vai falar de um assunto tão importante, né, um assunto que tem sido bastante debatido, e que bom que temos essa oportunidade, né, de focar, né, enfatizar os problemas trazidos por essa técnica, né. A visão do CRMV, ela, assim como cientificamente o que os resultados já nos mostram, é contrária ao uso das braçadeiras de nylon. Se a gente parar para pensar, muitos anos atrás, ela surgiu como uma técnica de baixo valor, né, de baixo custo. E ela surgiu como uma técnica alternativa, principalmente para essas campanhas de controle populacional, pela braçadeira de nylon ser de fácil aquisição e muito barata. E aí, na época, inclusive, né, a gente tem alguns artigos científicos que citam a técnica como inovadora, como uma técnica alternativa, defendendo a técnica. Inclusive, algumas pessoas frisam, né? Ah, mas o conselho é a favor dessa técnica, então eu posso usar. Cabe a gente enfatizar que esses artigos, eles não foram publicados como um posicionamento do conselho, né? Eles foram publicados dentro de uma revista do conselho, mas quem defendia eram os autores na época. E esses artigos, eles são de muitos anos atrás, que na época era mostrando a técnica, né? Descrevendo a técnica. De lá para cá, muitos anos se passaram, e esses animais que foram operados utilizando a braçadeira de nylon começaram a mostrar consequências, complicações, né? Então aí a gente tem as complicações de um pós-operatório imediato, porque às vezes a braçadeira de nylon pode provocar hemorragia, né? E principalmente no pós-operatório tardio, porque como a braçadeira de nylon ela é de um material que não é absorvível, ela fica ali. Diferentemente de um fio não absorvível, o volume do material dentro da cavidade abdominal é muito grande. Então, o próprio organismo, a própria cavidade, ela não reconhece, né? Ao contrário, reconhece como um corpo estranho. E aí se causam, né? Se formam aderências, se formam fístulas. Né, existem casos até de fístulas na lateral do abdômen, né, no flanco, que a gente chama, formam-se abscessos, pode até formar hidronefrose, né, que no popularmente é uma patologia já renal por causa da presença dessa braçadeira de nylon que está como um corpo estranho mesmo dentro da cavidade abdominal. Então a posição do conselho hoje, né, já depois de muitos anos, nós estamos em 2024, existem trabalhos de 2010, 2011, essa técnica, né, já mostrou que ela é inviável, que tem grandes consequências para os animais. Então, que bom que agora teremos essa resolução, né? E que isso seja obedecida e regularizada, né? E quem sabe expandida para o resto do país.
compartilha desse mesmo pensamento da professora Araceli, doutora Flávia? Totalmente. Realmente, isso tudo que a doutora Araceli relatou acontece. Já tive inclusive cadelas que a gente tutela, né, com problemas tardios, e é muito importante explicar justamente sobre isso, né? Às vezes é uma dúvida que as pessoas têm, e a própria Prefeitura de Belo Horizonte, quando migrou para o uso da abraçadeira de nylon, porque o programa de Belo Horizonte não começou, não foi implementado com o uso de abraçadeira de nylon. E aí a gente vou abrir um parênteses para explicar o motivo pelos quais também um pouco mais sobre que a abraçadeira de nylon às vezes ela é preferida, né? Por 2 motivos, além do econômico que a doutora Araceli já citou, pela praticidade do uso. A abraçadeira de nylon ela favorece ela favorece a praticidade do uso durante a cirurgia por 2 quesitos principais. Número 1, quando o cirurgião não é experiente o suficiente, ele às vezes tem medo daquela hemorragia de pedículo, que é uma hemorragia grave, a abraçadeira de nylon minimiza essa possibilidade de você usar um fio. E segundo, ela possibilita ao cirurgião de fazer a cirurgia absolutamente sozinho. E isso nas cirurgias de castração em massa, em que a redução do custo importa, o cirurgião conseguir fazer sem o auxílio de um enfermeiro, sem um auxílio de um instrumentador, isso é importante. Então, isso a abraçadeira de nylon propicia. Então, ela ficou popular por causa disso. Às vezes, o cirurgião não é tão habilidoso, nem tão experiente, mas a abraçadeira de nylon facilita, né? Então, ela realmente foi muito difundida porque ela dá praticidade e economia, né? E aí, por um tempo, essa abraçadeira de nylon o uso dessa abraçadeira de nylon foi defendido por isso, e porque realmente a maior parte dos problemas inflamatórios que começam por um granuloma inflamatório ali na adjacência nos tecidos adjacentes àquela abraçadeira de nylon, foi defendido porque realmente ele é bem tardio, né? Então, às vezes, uma cadela em Belo Horizonte, por exemplo, foi novamente encontrada na rua e levada para cirurgia, porque por um erro de leitura de microchip, que não identificou o microchip, ou porque às vezes ela não foi microchipada, encontrou-se ali aquelas abraçadeiras de nylon sem uma reação inflamatória na maioria delas. Então, muitas vezes foi defendido por isso. Encontramos um ano depois e não tinha nada, né? Mas a gente percebe muitos anos depois de que é uma reação tardia. Às vezes 2, 3, 4, 5 anos depois. E às vezes não, às vezes antes, né? Mas percebe-se que na maioria das vezes são alguns anos depois. E aí, o questionamento que fica, principalmente da minha parte, primeiro, a gente não consegue estipular o N, quantas dessas cadelas e gatas, né, vão morrer por causa disso alguns anos depois, porque às vezes o único contato que essa fêmea teve com o veterinário na vida foi durante o mutirão de castração, né? E os sintomas que essas cadelas e essas gatas têm muitos anos depois, às vezes são tão inespecíficos e tão difíceis de diagnosticar, que às vezes ela vem a óbito sem a gente descobrir que foi por aquele motivo, né? Então a gente teve na Sociedade Mineira Protetora dos Animais até hoje, que a gente conseguiu descobrir 2 cadelas, as 2 perderam um rim por isso, uma sobreviveu ao pós-operatório e essa não foi até um problema que não foi tão tardio, foi assim 1 ano depois da castração, e uma outra que teve um problema bem tardio, eu acredito que entre 4 e 5 anos após a castração, apesar de eu não saber exatamente quando ela foi castrada, que é uma cadela que já existia na entidade quando eu cheguei à entidade. Essa cadela perdeu o rim, perdeu o ureter, um granuloma inflamatório que aderiu em tudo, que abraçou a aorta abdominal, que abraçou a cava caudal, que foi bem problemático durante a cirurgia. Ela, né, fez hidronefrose, perdeu esse rim, perdeu um ureter. A inserção do outro ureter na bexiga teve que ser refeita, a bexiga estava cheia de aderência,
teve que tirar essa aderência. Foi uma cirurgia super complicada, uma cadela já velhinha e que morreu no pós-operatório imediato. Tão cruenta foi a cirurgia, né? Então, assim, não foram só as duas, né? Quem dera que a casuística fosse só essa, né? Então, assim, realmente tudo que a doutora Araceli relatou acontece, né? É muito complexo e existem alternativas hoje, né? Que a gente pode lançar a mão para abolir o uso das abraçadeiras de nylon, que devem ser abolidas, né? Pela gravidade do que vocês estão comentando aqui, na verdade, a gente não tem um problema localizado em Belo Horizonte. Não. Né? Seria interessante essa lei ser, por exemplo, estadual ou até mesmo federal, nacional. professora Araceli? Sim, com certeza, porque assim como a doutora Flávia está falando, a gente às vezes nem tem conhecimento de quantas pessoas ainda estão utilizando a abraçadeira e as complicações, elas estão diluídas, provavelmente em animais com tutores de baixa renda, que às vezes nem tem recurso para procurar um médico veterinário e esse animal morre, né? Então, cabe aí uma conscientização aos veterinários, né? Um esforço em massa das entidades responsáveis para combater o uso da abraçadeira de nylon, porque assim a gente estará defendendo os nossos animais. Então, não só Belo Horizonte, exatamente, nacionalmente. Exatamente. Em Belo Horizonte já vigora a legislação, ela, né, foi dado um período, um tempo para que a Prefeitura de Belo Horizonte se readaptasse, né, a usar fio. E voltando para fio, é muito importante a gente dizer que o fio de nylon, ele é um pouco mais indicado, mas ele também é contraindicado. Então, assim, o nylon para cavidade não é indicado. O indicado é absorvível, né? E aí a gente vai esbarrar no custo, né? O custo de um fio absorvível, ele é importante tanto para cirurgias que precisam ser feitas a baixo custo pelo poder público ou quando o poder público contrata uma equipe terceirizada para fazer a baixo custo, né? Então, aí também cabe a gente dizer sobre alternativas sobre isso, porque hoje existe, né? Hoje existe uma máquina chamada bisturi ultrassônico e vale lembrar que a Prefeitura de Contagem já usa para cirurgias em massa, né? Para cirurgias de castração da Prefeitura no Centro de Controle de Zoonoses e funciona bem, né? Eu já presenciei, eu particularmente nunca usei, mas já presenciei o uso. E é uma máquina que ela, ao mesmo tempo que ela cauteriza, ela corta. Então, ela esquenta, cauteriza e corta. É uma máquina que a aquisição dela, digamos assim, para alguém que vai fazer, para poder público, ela é possível. Para equipes de veterinários que vão prestar um serviço via licitação de prefeitura, ela também tem um custo possível e ela se paga muito rapidamente se você tiver em vista que o custo do fio ideal é um custo importante, né? Então, eu fiz uma conta, assim, eu não consegui, semana passada, um orçamento do preço exato de semana passada desse bisturi ultrassônico, mas ele está em torno de uns R$12 mil, enquanto o fio custa em torno de uns R$8 a R$9, um fio a preço de mercado, né? Então, eu fiz uma conta simples de dividir 12 mil por 8. E, assim, em 1.200, 1.300, se não me engano, eu não lembro exatamente agora. Mas essa máquina se paga. E tem o custo também a cada 100 horas de uso, o custo de manutenção dessa máquina. Mas é uma alternativa muito econômica, uma alternativa muito viável, uma alternativa que não vai... Nem para o cirurgião que às vezes não tem um número de horas alto de experiência prévia com cirurgias de castração. Ele vai possibilitar a esse cirurgião a segurança de não expor uma cadela, principalmente, a um sangramento de pedículo ovariano, que é um sangramento importante e que leva a óbito. E ao mesmo tempo não vai expor aquela cadela a uma morte tardia. Né? Então, existe essa possibilidade que já é usada pelo poder público em Contagem. Entendi. Isso é importante elucidar. Né? Desculpa. Não, fica à vontade. A gente tem esse bisturi ultrassônico lá na faculdade. Quando a gente adquiriu foi um pouquinho mais caro. A gente pagou em torno de 16, 17 mil.
O único inconveniente que eu vejo, né, para controle populacional do uso desse bisturi ultrassônico é que ele é um aparelho extremamente delicado. Ele é um aparelho, como você disse, que dentro de 100 horas de uso ele exige uma manutenção. Essa manutenção pode ser cara. E se a gente colocar aí 100 horas numa campanha de controle populacional, talvez isso seja muito rápido, né? Além da habilidade cirúrgica dos cirurgiões no controle populacional ser um pouco mais alta a exigência do que numa castração comum. Então, com certeza, esse seria o nosso sonho, né? Ter um bisturi ultrassônico nas campanhas de controle populacional. Mas eu não sei se a gente está muito próximo ainda dessa realidade. Eu acho que a alternativa melhor ainda seriam os fios, né? E aí, como a doutora Flávia falou, o fio de nylon, ele é um fio não absorvível, ele com certeza vai ser reconhecido como um corpo estranho ali. Ele pode também formar granulomas, mas ele ainda é melhor do que o volume causado pela braçadeira de nylon, que é aí em torno de 0,5 centímetro, mais o cabeçote, né, que provoca um atrito ao rim, que está bem próximo, e mais problemas. Então a gente vai para outra alternativa aí com os fios absorvíveis, né, os multifilamentosos, né, como o PGA, que tem um custo bem mais barato do que o PDS, né, que é o polidioxanona. O polidioxanona, ele é um fio monofilamentar que com um tempo bem maior aí de absorção e, consequentemente, maior segurança na ligadura, mas ele é bem mais caro. Então, o que a gente vê hoje vai estar em torno aí de R$6, R$8 a unidade, mas um PGA, ele vai custar em torno de R$3 no máximo a unidade. Então, assim, não tem um porquê, né, da gente continuar utilizando a braçadeira de nylon, sendo que a gente tem outras alternativas que são seguras para o paciente, né? O fio absorvível, como o próprio nome já diz, ele é absorvível, então ele vai ser absorvido aí em torno de 2 meses, o PGA, e durante esse tempo, com certeza, essa ligadura já está bem cicatrizada e já está bem feita, então serve como uma alternativa econômica e segura ao mesmo tempo para esses pacientes. Vendo vocês falar, veio uma coisa aqui na minha cabeça. A gente está falando de projetos de manejo populacional. A realidade das clínicas particulares, assim, como que será que está isso nas clínicas? Assim, existe essa questão da economia? É usado fio? Ou será que tem clínicas hoje equipadas com esse bisturi? Como vocês veem essa realidade? Olha, eu posso falar assim, em Uberlândia, né? Sim. O que eu vejo, as clínicas que oferecem convênios, principalmente com a prefeitura, ou fazem esse trabalho de extensão junto à comunidade, elas utilizam mais o PGA mesmo, que é o fio absorvível. A maioria delas que tem o bisturi ultrassônico não utiliza em campanha populacional, porque a negociação do custo desse procedimento que é pago é muito baixo. Entendi, aí gasta aquelas e horas aí essas horas são gastas, isso vem uma manutenção, então o custo é bem mais baixo com o uso do fio. Com certeza, algumas clínicas podem estar utilizando o bisturi ultrassônico, mas aquelas que talvez consigam ter um valor um pouco melhor pago, né, pela prefeitura ou às vezes até pelos tutores de baixa renda, para isso ser repassado também às clínicas, né, porque as clínicas elas também recebem um custo de material em cima desse preço. Mas, por exemplo, falando a gente tem um projeto de castração muito grande em Uberlândia, né, do Hospital Veterinário da UFO, em convênio com a Prefeitura Municipal de Uberlândia, onde a gente castra em média 1.500, 1.800 animais por ano. E nós temos o bisturi ultrassônico no hospital, mas a gente utiliza nos casos mais complexos, porque o bisturi ultrassônico ele não é utilizado só para o OSH, né? Só para castração, ele é utilizado para diversos outros tipos de cirurgia. E a aplicação do fio, a utilização do fio, ela é segura e ela tem um baixo custo e ela é muito bem-vinda. Sim. Acho que em Belo Horizonte a realidade é mais ou menos a mesma. Eu acho que quanto mais alto é o valor do serviço ofertado ao público, mais o material utilizado é conveniente, né, ao procedimento. Quanto mais baixo
o valor do procedimento é ofertado ao público, o veterinário, a clínica acaba tendo que se adequar a um tipo de material mais econômico para poder ofertar aquele serviço com preço mais acessível, né? Em Belo Horizonte, eu conheci clínicas que usavam a abraçadeira de nylon, e inclusive, né, me posicionei, falei, gente, não continua fazendo isso, porque, né, a gente até estava falando sobre, existem artigos um pouco mais antigos, de 10, 8 anos atrás, defendendo o uso. Então, isso chega para o veterinário clínico de pequenos animais, que está ali atuando no bairro dele, e às vezes ele se convence de que está tudo bem, é barato, é prático, e ele entende, então, que está tudo bem e ele usa, né? Então, realmente, as consequências estão vindo à tona com o tempo, e aí aquelas pessoas que usavam, talvez, né, passem a não usar mais, mas a realidade do nylon também, ela é muito... A realidade do nylon, ela é muito vigente em Belo Horizonte, do nylon para ligadura de pedículo, ligadura de coto uterino, ela ainda é muito... É realidade muito... É cotidiano isso ainda em Belo Horizonte, na clínica particular, né? E assim, é claro que o nylon não é a melhor alternativa, mas do ponto de vista mecânico, se o nylon, se não deixar aquelas duas anteninhas, né, mal cortadas, a probabilidade do nylon vir a friccionar por atrito as adjacências ali daquelas ligaduras, e por causa daquilo começar um granuloma inflamatório que vai crescer e começar a fazer uma aderência e perder, né, fazer perder a função dos órgãos onde a aderência for pegando, né, é menor, né? Mas é sempre... O ideal realmente seria os absorvíveis, e eu acredito que quanto mais o CRMV fazer esse assunto vir à tona por artigos de revista, por esse podcast, por outros, né? Mas mais consciência vai sendo levado àqueles veterinários que estão ali na rotina, né? Eu acho que essa consciência ela vai sendo levantada, é cada vez mais necessário, né? A gente tem aquela resolução de 2019, a 367, que ela estabelece os requisitos mínimos, né, para elaboração e execução de projetos de controle populacional, e ali a gente já não recomendava o uso das abraçadeiras. Você estava na comissão, a doutora Araceli participou também. Então ali a gente já vem trazendo quais são esses requisitos, entendendo essa realidade, e justamente por compreender esse contexto dos profissionais, eles terem acesso à informação das diversas formas, é que a gente resolveu trazer esse tema para o podcast, que eu acho bem importante para um compartilhar com o outro, porque como você falou, às vezes ele está na realidade ali da clínica e ele acha que está tudo bem. Né? Isso é bem comum, né? Nós criamos essa resolução, né, do CRMV. Às vezes as pessoas acham que para pegar no pé, porque o conselho é chato, mas não é, né? As resoluções, elas são criadas justamente para regulamentar e tentar fazer com que as ações sejam feitas de forma mais segura possível. É justamente para ser seguido, para oferecer maior segurança para o que está sendo feito. Então, essa regulamentação da realização de controles populacionais é justamente para mostrar o que é bom, né, e regulamentar a asepsia, a segurança, né, que o procedimento em massa, como são muitos animais, muitos veterinários envolvidos, muitos voluntários, que esse animalzinho saia do procedimento cirúrgico sem complicações, ou se com complicações mínimas possíveis. Sim, e uma coisa muito importante que precisa ser dita é que, do ponto de vista da teoria do manejo populacional ético de cães e gatos, é importante que os animais castrados sejam longevos. Isso é vital, não é só importante, é vital, né? Por quê? Porque aquele animal castrado, a gente sabe que a oferta de castração, ela é muito aquém do necessário. Ela é muito aquém, né? Ela é pontual. Então, é sempre uma batalha, né? Porque o número de animais que precisam passar por uma cirurgia de castração, ele é muito grande. A oferta
de castrações é muito baixa. Então acaba tendo-se que escolher naquele universo de animais não castrados quais vão ser destinados para castração e como que se escolhe isso? Quais desses animais impactaria mais na quantidade de filhotes gerados, né? Então você vai pegar fêmeas, primeiramente, né? A gente vai pegar fêmeas e machos que têm livre acesso à rua, de pessoas com condição financeira ruim, que não poderiam pagar pelo serviço, né? Então existe uma série de critérios para você escolher minimamente o número de animais aqueles animais que vão ser contemplados. Mas a gente sabe que se esses animais morrem jovens, eles vão ser repostos, né? Muito pouca gente perde um animal e não tem outro, né? Quando em situação de rua, em situação de abandono completo, ainda mais, a natureza nos porta vazios. Num ambiente aberto, aquele ambiente que comportava 2 animais, na falta de 2 vai comportar mais 2, né? Outros vão preencher o lugar deles para comer o que eles comiam, dormiam onde eles dormiam, né? Os acessos que aquele que morreu tinha, outro vai preencher. Sabendo que não tem cirurgia de castração para todo mundo, sabem que, infelizmente, no nosso estado, ainda se age por mutirão de castração, não são programas, muitas vezes são projetos, né? Aí é um número limitado, que pode ser que aquele mutirão volte a acontecer, pode ser que não. A maioria dos programas, a maioria das castrações das cidades fazem de maneira descontinuada, né? Não é um programa, são realmente esporádicos. Então, quando é que aquele animal que foi reposto vai ter a possibilidade de entrar novamente para um programa de castração? Não se sabe. Então, faz parte do todo a longevidade do animal castrado. Tanto que a gente entra também na discussão de que castração só não resolve. Tem que ser castração e tem que ter vacina também, porque muitas vezes vai morrer de sinomose, né? Você perdeu uma castração por causa de uma sinomose. Lembrando que a vacina é muito mais barata do que a castração, é muito mais simples. Então, um conjunto. A gente precisa que esse animal seja longevo. Quanto mais tempo ele viver, mais ele impacta no auxílio a frear a natalidade de cães e gatos, e que a gente sabe que a partir da hora que nasce, dá no que dá, né? Então não tem que nascer. Para isso, esses animais castrados têm que ser longevos. Como a gente quer longevidade em animais castrados com lacre, né? Então, às vezes, uma fêmea de 1 ano, que poderia viver 10, 12, 14, 15, vai morrer com 5, né? Às vezes não sabe nem por que morreu. Deitou e morreu. É como eu tava falando, sofrendo, né? Há quanto tempo, né? O tutor nem procura, Não, né? Às vezes a gente nem percebe, né? Eu tô dizendo que eu já vivenciei isso dentro de casa, né? Já vivenciei isso como cadela. Por que a gente conseguiu perceber que ela estava morrendo? Não porque ela manifestou dor, né? Cães são muito dignos e muito resistentes à dor. Ela não manifestava nada. A gente começou a perceber que no fim da micção tinha sangue. Aí a gente pensou, obviamente, vai ser cistite. Não era, né? Fomos fazer ultrassom. A própria ultrassonografista teve dificuldade de entender o que estava acontecendo. Veio uma segunda ultrassonografista para entender que era um granuloma que estava passando por cima de tudo, abraçando o rim. Foi para a mesa de cirurgia e não resistiu. Quantas fêmeas têm essa possibilidade nos rincões de Minas Gerais? Né? Aí o que vocês comentaram da questão das complicações tardias, elas não trazem sintomas não são específicos. Né? Tem fêmeas que simplesmente começam a vomitar. Vomitam. Quando traz, já está bastante avançado, né? Já está com uma infecção quase que generalizada, né? Normalmente já são animais idosos, porque no Brasil a gente não tem o costume de fazer a castração tão cedo assim. Hoje também isso já mostra trabalhos que nem é tão indicado fazer a castração pré-púbere ou tão cedo assim como era feita nos países no exterior, em alguns deles. Mas normalmente a gente tem uma média aí do tutor procurar castrar os animais em torno de
3 anos, 4 anos. Se a gente contar aí que essas complicações tardias vão aparecer depois de 4, 5 anos, esse animal já tem 8, já tem 9, né? Então, uma infecção para ele já representa muito. E quando ele demonstra um sinal clínico, às vezes já tá... Às vezes é porque já tá tudo perdido. Já tá bem, né, generalizado, já tá bem comprometido o quadro. Doutoras, infelizmente vamos caminhando para o final aqui do nosso episódio. Eu queria pedir que vocês duas deixassem uma mensagem para a nossa audiência, para os profissionais, para quem está nos acompanhando, do seguinte: da responsabilidade profissional e da questão do bem-estar animal nesse âmbito dessas cirurgias que a gente conversou aqui hoje. Eu acho que é muito importante, né, se manter atualizado não só com relação aos procedimentos cirúrgicos, né, conhecer, né, o que é que está na mão dele, né, uma vida, um animal, que a partir daquele procedimento cirúrgico, aqui hoje a gente enfocando sobre a castração em si, né, já se atualizar com o conhecimento da resolução, né? Lembrar que o uso da braçadeira de nylon traz complicações sérias. E é importante frisar, né, que a gente sempre bate em cima que o uso da braçadeira de nylon é só em castração de fêmeas, mas não. Né? Se utiliza também em machos, em orquiectomia. Então, vale a pena lembrar disso, né? Só que as complicações são diferentes, né? Não há aderências e granulomas como na fêmea, mas também traz outras complicações nos machos também. Então, muito importante conhecer as complicações e depois disso, né, se conscientizar em fazer o melhor pelo animal e utilizar as técnicas alternativas, né, viáveis para ele economicamente, se ele estiver dentro de uma campanha, né, um programa de controle populacional, ou mesmo até na clínica, porque aqui a gente às vezes fica frisando muito sobre só o controle populacional, mas pode ter veterinários que estejam fazendo o uso da braçadeira de nylon numa clínica particular, né? A gente tem um país imenso, a gente tem áreas muito restritas, né, em alguns estados, onde ele vai tentar ganhar lá o seu dinheiro, o seu ganha-pão, utilizando algo que seja economicamente viável, prático, como a doutora Flávia falou, barato para ele, mas que depois pode trazer complicações. Eu não tenho muito a adicionar, né, ao que a doutora Araceli falou como finalização. É uma vida, é inaceitável, né, que a causa mortes de uma fêmea, né, que entrou saudável para castração seja ter sido castrada. Né? A gente castra para o bem dela. A gente não pode castrar. A gente não pode, né, fazer daquela única visita que muitas vezes essa fêmea teve uma única possibilidade de visitar um veterinário, pela vez que esse seja o fim dela. Né, não justifica uma economia de R$3, não justifica tanto sofrimento, né, não justifica a perda de uma vida, e uma vida que muitas vezes morre aos pouquinhos por anos. Né. As mulheres que têm aderência, né, muitas vezes por endometriose, relatam que a dor da aderência ela é uma dor muito insuportável. Grande, né. As fêmeas não têm condição de dizer o que elas estão sentindo. Então, assim, é muita responsabilidade. Né? É muito pouco dinheiro para justificar o tamanho de um sofrimento muito grande dessa vida que morre aos poucos por anos. Né? A gente precisa mudar. O ideal seria, né, nós como Conselho de Minas, né, não medir esforços para que isso se expanda nacionalmente, que a gente consiga levar isso para o federal. Sim. E que os profissionais que ainda continuarem a utilizar isso, que trouxerem complicações, sejam penalizados por meio dos processos éticos, né? E eu acho que o caminho vai ser Já existe PL, né? Sendo apresentado. E pelo que eu pude pesquisar, já tramitou pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. Né? Então, assim, fica a nossa torcida para que isso seja regulamentado. E tem, pelo PL, existe a penalidade ao veterinário que insistir. Isso, ética. O problema é que é aquilo, né? Como que você vai descobrir só depois que tantos anos e algum tutor entrou pro processo? Quem foi, né? O ideal é que nem aconteça.
Né? O ideal é que não aconteça. E eu fico super feliz que há 4 anos atrás, né, 5 anos atrás, enquanto o CRMV ainda era reticente, no sentido a gente não recomenda. Hoje o posicionamento é não use, né? Antes era uma coisa assim, bom, fica a seu critério, a gente não te incentiva, mas fica a seu critério, né? E hoje a gente já evoluiu, de não, a posição é por não usar. Eu acho que a gente está no caminho certo. Precisa se posicionar pelo contra, né? É muito grave. Muitíssimo obrigada a vocês aí pelo tempo, por essas aulas que a gente teve aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agradecemos a companhia. Mais um episódio do VZcast. Curtam, compartilhem, enviem seus comentários, enviem também sugestão de temas para a gente trazer aqui para o programa. A ideia é justamente levar temas que são de interesse dos profissionais e da sociedade no âmbito da medicina veterinária e da zootecnia de forma informal, mais leve, que a gente tenha uma conversa descontraída e o conhecimento chegue a quem precisa. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.